eu sou Alexandra Rezende, esse é mais um episódio do nosso podcast Razões para Continuar. E hoje nós temos uma mulher inspiradora, advogada, mulher de fé, corajosa e que venceu muitos obstáculos para estar aqui hoje. Mas antes de eu te falar sobre ela, eu quero te pedir para que você que está me assistindo, siga-nos na rede social, se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho lá para você não perder nada que vai rolar por aqui nesses próximos episódios, tá bom, gente? E você também, empresário que está nos assistindo, se deseja nos patrocinar, estamos abertos para te receber e falar um pouco mais desse projeto que tem impactado vidas e tem conectado pessoas. E a sua marca vai fazer uma grande diferença no nosso programa. E agora, quero apresentar para vocês a Jaqueline. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Ale? Gente, é Jaqueline, mas eu vou chamar ela de Jaque, a gente é amiga. Ah, sim, por favor. Como você tá? Tudo bem? Eu tô bem, meu amor, graças a Deus. Que privilégio ter você aqui com a gente, compartilhando sua história. Me deu uma canseira, né, Jaque? Um pouquinho, né, Ale? Eu tentei escapar. Não queria vir. Eu falei, pô, você vai. Pessoas precisam ouvir sua história. Amém. E que bom que você aceitou nosso convite, tá aqui. E eu quero que você já fale pra gente quem é a Jaque hoje. A Jaque é uma lutadora, ela não desiste. A Jaque é aquela que não tem medo, graças a Deus. E é aquela que não para. E gosta disso. Acelerada. Acelerada. Ai. Jaque, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Quem é a Jaque, a sua profissão, já falei advogada, mas conta um pouquinho você nos contando. Amém. A Jaque é uma criança diagnosticada de bebê com hiperatividade. E aí, já foi pra escolinha com 1 aninho de idade. Não dava muito sossego pra mamãe. Não é à toa que a Jaque é filha única. E assim, a Jaque nunca parou. É uma criança diagnosticada hiperativa, né? Cresceu, foi para uma escola de freiras em decorrência dessa hiperatividade. Estudou do pré até o 3º colegial nessa escola cristã, né? Uhum. De freiras. E tá aqui, firme e forte. E aí, como é que foi essa questão realmente dessa infância? Algum desafio que você queira contar pra gente nesse período? O que mais marcou você na sua trajetória adolescência, sua infância? Conta pra gente. Na realidade, a Jaque, ela sempre foi, apesar de ser uma criança elétrica, né? Ela sempre foi uma criança que gostava muito de aprender, né? Então, na verdade, foi muito bom para mim estudar todo esse tempo nessa igreja cristã, né? Apesar de ser uma escola de irmãs passionistas, a gente aprende muita obediência, né? A gente se centra muito. Então, filha de pai espanhol, com mãe adotada por militares, assim, sempre foi uma criação muito rígida. E aí juntou com a escola passionista um pouquinho mais de rigidez, mas isso não foi ruim. Isso foi bom porque formou o meu caráter de respeito, né, de obediência e princípios cristãos, né? Sim. Então eu fui criada em princípios cristãos. Diferente do nosso agora, mas a base foi muito boa. Que bom. E é importante, né, Jaque, saber que essa base, ela precisa ser bem estabelecida para você ter um ser humano com caráter, né? Sim. Isso é muito importante na jornada de uma criança, né? Sim. E é filha única. Filha única. Mamãe não tentou mais. Tava satisfeitíssima. E esse diagnóstico que você falou, mas ele impactou muito na tua infância? Sim, eu era aquela criança que não parava, né? Como uma boa hiperativa, mas ao mesmo tempo obediente. Eu tinha freios, né? Mas assim, não parava. Até hoje, melhorei muito, glória a Deus. Mas até hoje eu me vejo como uma multifuncional. Mas, obviamente, o que aconteceu nessa fase? Assim, na fase de infância colegial, eram várias atividades. Então, a minha mãe me colocava em tudo, né, para gastar energia. Uhum. Mas aí depois que eu entrei na faculdade já começou a dar uma melhorada, já mudei um pouco a postura, porque aí é aquele choque de realidade, porque até então era desde o pré até o 3º colegial num lugarzinho, num mundinho, e aí eu fui para o mundo real,
né? Aí eu fiz a Unisantos, me formei em 2005, né? Aí o meu mundo abriu, né? Aí eu comecei a conviver com o mundo real, né? Porque até então, filhinha de mamãe, como você disse, só brincava dentro de casa, super protegida. Mas aí eu fui conhecer o que era o mundo. O mundo lá fora, né? E aí teve as coisas boas e não tão assim. Amém. Amém, Deus é bom. Amém. E nesse período dessa transformação, surgiu o sonho de ser advogada. Sim, na verdade eu tinha duas paixões, né? O meu pai, ele foi muito inteligente nisso. Eu sempre gostei muito de animais e sempre tive um senso de justiça. Mesmo na escola, às vezes eu não me importava quando as coisas eram comigo, mas para defender os amiguinhos eu sempre estava à frente de tudo. Então, meu senso de justiça sempre foi muito alto. E animais é a minha paixão, né? Então, eu fiquei até o final falando, meu Deus, veterinária ou advocacia? Nada a ver, né? E o meu pai teve a saída e falou, filha, vamos fazer o seguinte, você vai passar uma semana na veterinária do papai e uma semana com a advogada da mamãe. O que você gostar mais, você fica. Bom, no segundo dia, né, veterinária não é tão fácil assim, não é vacina. No segundo dia chegou um cachorro acidentado, no terceiro dia eu já não fui mais, então não seria veterinária. E há uma semana certinha que eu fiquei com a doutora Moniz, que me ajudou muito, eu já sabia que era aquilo, que era pra minha vida toda. Uhum. E não parei, já são 20 anos na área. E como foi o processo da faculdade? Muitos desafios? Sim, porque eu saí de um casulo, né? E vi o mundo. Então, assim, muda a rotina. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu sempre... Não que eu precisasse trabalhar, Sim. né? Graças a Deus. Mas, assim, eu sempre quis fazer coisas. Então, a minha rotina era puxada. Eu entrava no trabalho às 7, trabalhava até às 6, ia pra faculdade à noite. E isso rompeu coisas na minha vida, né? Só que esse rompimento brusco, ele também desencadeou algumas coisas, né? Então, assim... Começou a desencadear um pouco de estresse, ansiedade, um pouquinho de depressão. Eu creio que foi aquele choque de realidade tudo, né? Mas desencadeou, mas foi controlado. A coisa piorou depois que eu resolvi avançar na minha vida pessoal, que a gente já vai entrar nisso. Mas assim, em questão da faculdade em si, foi um mundo novo e muito bom para mim. Porque eu comecei a crescer como Jaqueline, né? Não só como filha de papai e mamãe. E aí ali eu me encontrei. E é uma mudança, porque você que anda criado de uma forma e de repente você se vê no mundo e você fala, uau. Caiu do ninho. Você caiu do ninho. Literalmente, eu caí do ninho. É exatamente isso. Mas a Jaque avançou, fez faculdade, Sim. né? Casou. Casei. Conta pra gente esse período. Bom, vamos lá. Conheci o meu marido muito nova, né? Na época que eu já estava entrando na faculdade. E quando eu o conheci, ele já tinha 2 divórcios na minha frente. Então, sobre a guarda dele tinha uma de 3, uma princesa de 3 e uma princesa de 5, né? E aí, quando eu resolvi me casar, eu já assumi o pacotinho completo. Então, Sim. Na verdade, eu assumi a de 3 e a de 5. Fiquei 15 anos casada, né? Então, quando houve o meu divórcio, uma já tinha 18, a outra já tinha 21 criadas. Hoje elas são casadas, cada um tem seus filhos, cada uma um casal, né? Só que quando eu me casei, muito jovem, eu não tinha uma base, apesar de ter estudado todos esses anos numa escola cristã, eu não tinha uma base religiosa, né? Meu pai se dizia umbandista, mas não ia praticar. Minha mãe se dizia cristã, mas também não ia à missa. Sim. Então, assim, para mim, o que foi apresentado quando eu me casei, como ele era árabe e muçulmano, foi o islamismo, né? E eu não tive dificuldades para isso, porque eu não tinha uma base sólida, né? Sim. Eu conhecia o livro Bíblia, porque numa escola de irmãs passionistas vocês lê o livro, né? Muitas vezes a gente tinha aula de religião. Então, para mim, foi natural. Tá? Então, assim, para ir para o islamismo não foi pesado. Não, foi natural. O que começou a pesar não é o islamismo, é a criação do marido. Porque, assim, você ser cristão não te faz um bom crente.
Você ser um muçulmano não te faz ser um bom muçulmano ou mal. Não é a religião que te dignifica, te abona ou te desabona, é o seu caráter. É o caráter. Né? Então, assim, o problema do meu relacionamento, que até então, para eu entender isso, demorou, porque foram 15 anos, né? Foi o relacionamento abusivo mesmo, né? Porque eu nunca deixei as minhas responsabilidades assumidas. Então, se eu tinha que fazer faculdade, eu fazia faculdade. Então, eu me casei, morava na Astúrias, estudava em Santos, no Guarujá, né? Montei o meu escritório quando me formei e todos os dias eu ia Praia Grande, Astúrias, Praia Grande, Astúrias. E mantinha, obviamente, os compromissos com as minhas filhas e com a minha casa. E tava tudo bem, só que perante a cultura da criação dele, isso não estava bom. Porque quando eu me casei, por ele ter um suporte financeiro bom, o entendimento dele é que eu iria virar uma dona de casa, como é cultural. Sim. Por não haver a necessidade de trabalho e nada faltar financeiramente falando. Mas a Jaque é uma pessoa que não nasceu para ser apenas dona de casa, né? Então isso começou a ter atritos. Então, assim, foi para um relacionamento abusivo, porque eu escutava que eu não tinha necessidade de trabalhar, o que estava faltando, tá tudo sobrando, me fala que você quer que eu te dou. Só que ele não entendia que a Jaque que ele havia se casado era aquela que ele já conhecia, né? Que não iria parar. Isso foi muito bem conversado. Resumindo, isso foi chegando a um ponto que foi se desgastando até o ponto final, que quando foi o ápice do falecimento do meu pai. Aí não teve o que fazer, Ale. Vou dar uma pausa aqui para você me contar isso e a gente vai falar agora um pouquinho dos nossos patrocinadores. Se você, que assim que nem eu e a Lu, né, Lu? Sim. Amamos saborear um salgadinho, compartilhar a vida e celebrar, a gente te convida a conhecer a Sabore. Gente, Sabore é especialista em patrocinar a sua festa, deixando tudo muito perfeito, com comidas com excelente qualidade, salgadinho de festa, buffet móvel e tudo que você precisa para sua empresa ou até mesmo para aquela confraternização, só para tomar aquele chá com a amiga. Então, faço voto se vocês conheçam ela. Estamos de volta. Gente, 15 anos vivendo um relacionamento abusivo, literalmente, Sim. nesse período, né? Uma maternidade que não foi sua, Sim. mesmo tão nova, Sim. né? E viver tudo isso realmente. Qual é o ponto que mais chamou a atenção pra você nesse período de dizer assim, que você entendeu realmente que era um relacionamento abusivo? Quando você ama uma pessoa, Ale, você quer que ela seja feliz. Sim. Né? Então, assim, um relacionamento, ele nunca será perfeito, já diz o nome, relacionamento, mas tem que existir o respeito, né? E assim, se você ama, você quer que a pessoa esteja feliz, que ela faça o que faz ela feliz, porque se ela estiver feliz, você vai estar feliz junto. Quando você começa a podar o que a pessoa é, você tira a identidade dela, ou seja, você quer que ela seja uma pessoa que ela nunca foi. E você não foi enganado em relação a isso. Você casou com a consciência enxergando quem era sua esposa ou seu marido. Sim. Então, como que você quer transformar ela numa pessoa que ela não é? É verdade. E como você falou no episódio anterior, no bloco anterior, você se converteu à religião, né? Sim, e foi leve pra mim, Ale. Não foi pesado. Não. Então, não, foi leve. O que a gente vê nesse caso, já que da religião em si, vê que a mulher que se converte ao islamismo, né? Ela é uma mulher extremamente oprimida e tudo mais. Conta pra gente, quebra esse biscoito. Vamos lá. Por fora, eu realmente tinha essa impressão, tá? Mas não é. O islamismo, diferente, cada religião tem os seus princípios, enfim. Mas o islamismo, por si só, Islã é a religião da paz, né? Só que, assim como na palavra de Deus evangélica, para os muçulmanos, a mulher, ela é uma auxiliadora, né? Ela não é a cabeça da relação. Ela é uma auxiliadora do marido. Então, isso não é muito diferente. O que acontece é que existem denominações dentro do Islã que são radicais, que são sunitas. Tipo as doutrinas. Que são xiitas, e eles distorcem o que está no Alcorão, né? E aí, o que aconteceu comigo
dentro da mesquita, né? Eu comecei a ler o Alcorão. Porque se eu tinha a intenção de fazer com que as mulheres ali tivessem alguma voz, eu precisaria entender qual era a doutrina correta, né? E foi o que eu fiz. Quando eu comecei a frequentar a mesquita, eu comecei a me aprofundar, fiz aulas extras de Alcorão, né? Fui para a Madrasa Árabe, que é uma escola árabe, para entrar no sistema e entender, para eu começar a me posicionar. Por que, Ale? Porque eu percebia que as mulheres ali estavam, não é julgando, tá? Mas eu achava pouco a gente chegar às sextas-feiras, tá? Subir, colocar o hijab, o abei e mandei e orar e ir embora para casa. Eu achava isso pouco. Eu entendia que da mesma forma que os homens tinham um momento de comunhão, Sim. de diálogo, não existia no Alcorão nada que proibisse isso. Então, após o estudo do Alcorão, eu marquei uma reunião com o sheik e o presidente da mesquita e expus que a gente não precisaria só ouvir, que a gente poderia falar, organizar as festas, fazer coisas novas, dar voz às mulheres, fazer seminários, explicar sobre violência doméstica. Na época eu já estava formada. E nessa época você ainda estava casada? Estava casada. Nossa, imagina o impacto pra ele. Foi. Meu E Deus. aí, assim, eu já esperava não, mas o sim a gente já tem. Meu Deus. E foi o sim. E aí eu virei a O presidente. sheik te deu sim? Sim. Isso é coisa de Deus, filha. Aí eu virei a presidente da Comissão Feminina da Mesquita Islâmica de Santos. Olha só. E aí as mulheres começaram a ter voz, a gente fez eventos, a gente fazia festas de caridade, Ramadã a gente fazia as festas, fazia gravações, fazia coisas sobre os direitos das mulheres, então a mesquita abriu. Até porque, como advogada, você sabe quais são esses Sim, direitos, né? Não sim. somente da mulher, mas no geral. Então, foi bom muito pra bom. você trazer pra elas, né? E foi muito bom, porque as mulheres começaram a sentir útil. Não apenas um lugar de oração, mas um lugar de expansão, de crescimento, de renovação, de autoajuda, de comunhão. Sim. E a gente percebe que, como a gente falou logo no início, essa questão da religião em si para as mulheres é taxado como algo realmente ruim, né, para as mulheres. Sim. E você trazer essa outra versão pra gente mostra que realmente elas vão ter uma voz se posicionarem. Exatamente. O que estava Né? faltando era posicionamento. E aí você foi essa pessoa que foi lá e fez acontecer alguma coisa. Fiz. Que legal, fez. que bacana. E aí, como é que foi essa virada de chave pra você entender que você também viveu num relacionamento abusivo? Qual foi o ponto que você conseguiu perceber que não era somente amor, era um relacionamento abusivo? Foi pelas atitudes dele ou pela forma? Sabe por que eu te pergunto isso, Jaque? Sim. Porque assim, nós somos um canal que vai em muitos lugares. Então pode ser que uma mulher que esteja assistindo agora, ela se identifique e fala assim, será que eu realmente não vivo um relacionamento abusivo? E não sei, né? Porque até então, pelo que eu vejo, que eu estudo, a maioria das mulheres que passam por relacionamentos abusivos, elas não percebem. Elas só percebem quando acontece a violência. E às vezes nem sempre quando elas são espancadas, elas percebem isso. Sim. Elas acham, não, ele se estressou. Vamos dizer assim. Então, é bom você trazer a sua versão, porque assim, pra ter uma noção realmente de como isso vai acontecendo. É igual quando quando eu pergunto pra alguém que tem um diagnóstico, qual foi o sintoma? Porque a gente percebe, o nosso Sim. corpo dá sinal. Da mesma forma é isso, um relacionamento abusivo, tanto para o homem quanto para a mulher, porque também tem homem que passa por relacionamentos Sim. abusivos. Sim. Qual é o sinal? O sinal é quando você percebe que o controle é um pouco a mais. O meu sinal, tá? Sim. Então, assim, exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Tinha dias que a gente entra aí no fórum às 2h da tarde, às 6h você está lá. E aí o meu telefone não parava. Tá fazendo o quê? Mas até que horas? É homem ou mulher o cliente? Mas por quê? O que tá conversando? Quer dizer, coisas que não vêm ao caso. Sim. Né? E assim, e isso não foi de início. Foi... Eu não sei se a pessoa percebe que você, de repente, é autossuficiente e não depende do que ele te reserva financeiramente, e isso acaba gerando medos, mas acaba tendo cobranças absurdas a mais, tá? Eu não cheguei à parte, graças a Deus, de violência física, mas psicológica de todos os sentidos. Que eu acho que é uma das piores. Sim. Gera muito mais traumas. Então, assim, nada eu podia, o meu celular não parava, eu não tinha paz de atender clientes
E isso só piorava, e quando eu chegava em casa, por que eu cheguei àquela hora, onde eu estava, insinuações mais absurdas que você possa imaginar, né? Mas eu só estava trabalhando, né? E o que foi a gota d'água? Isso foi um desgaste, né? Porque são 15 anos. Então, se a gente falar que foi de todo ruim, é Não mentira. foi, é verdade. Mas isso foi a impressão para as mulheres entenderem é que quanto mais eu avançava no meu trabalho, mais eu crescia financeiramente, emocionalmente, e isso mais incomodava. E qual foi a reação dele quando ele viu que você estava avançando dentro da mesquita? Porque, querendo ou não, tem um certo... Ele entrou um pouco em choque. Porque pra uma mulher se posicionar e levar outras mulheres, porque como você falou, Sim. E você me contou que você criou um certo departamento de mulheres. Sim, sim. E ele existe até hoje. Olha que coisa boa. Porque isso é o mais importante, o legado ficou e elas não pararam. Elas entenderam que elas poderiam ir até a mesquita muito além de só orar. Elas poderiam fazer algo por outras mulheres, né? Então foi isso, Ale. E assim, a tendência nesse tipo de relacionamento, quando as pessoas não querem melhorar, é piorar, né? Então o que aconteceu? Em 2012, meu pai faleceu. E eu disse de início que eu sou filha única. Minha mãe se casou muito nova e era extremamente dependente dele. Em todos os sentidos, principalmente emocional. Durante um ano, minha mãe teve 6 AVCs. Meu pai faleceu. Durante esse ano de falecimento, minha mãe teve 6 AVCs. Nossa, E ficou totalmente dependente de mim, né? Por mais que a gente tivesse cuidador, enfim. Ficou acamada. E aí, isso foi em 2012, eu fiquei 2 anos nessa loucura. Aí era trabalho, casa, filho, marido, mãe e escritório. E aí, um belo dia, quando já tava... Tudo era reclamação, tudo tava ruim, desde comida, desde prato voando, que você chegava cansado e os pratos voavam, porque não tava bom, enfim. E eu escutei assim, num domingo: eu vou falar uma coisa pra você. Eu não casei pra não ter mulher em casa. Você vai escolher hoje, ou eu ou a sua mãe. Uau. Espera aí que tu vai já responder isso aí. Amém. Fica aí com nossos patrocinadores. Você sabe que o seu sorriso é um cartão de visita, né? Então, doutora Karine Lipari é especialista, implantodentista e cirurgiã dentista. Faço votos que vocês conheçam ela para transformar o seu sorriso. Um ambiente totalmente climatizado e um consultório, gente, extremamente humanizado. Então, sigam ela nas redes sociais e acompanhe o seu trabalho. E conta pra mim, a gente voltou aqui, eu quero saber, escolheu, né? A minha resposta foi imediata, Lê, eu nem pensei, né? Eu falei, olha, a minha resposta é de acordo com o Alcorão, inclusive. Você falou isso? Eu falei, honrar seu pai e a sua mãe, isso tá escrito, né? Então, vamos resolver, não tem problema. Só que ele não me levou a sério, Alê. E eu tinha resolvido porque eu já tinha um histórico de tentativas de melhora e nada. Então, isso foi num domingo, numa terça-feira, estava eu assinando meu próprio divórcio. Porque advogada, você mesmo fez o divórcio. Fica até mais fácil. Foi isso que aconteceu. Em 2014 eu me divorciei. E aí, vida que segue, cada um segue o seu caminho ou ficou ainda pelejando? Não. Até hoje eu preciso manter bloqueio nas redes sociais porque não se conformou. E as suas meninas, querendo ou não, você criou elas. Sim. Eu convivo com elas. Temos o mesmo contato. Temos. Elas ambas moram em São Paulo, todas as duas são casadas, cada um num casal, maravilhosas. É porque tem isso também, né? Infelizmente, num divórcio, independente de não ser sua filha biológica ou não, teve um convívio, você criou elas, né? É uma jornada de vida. Sim. Então, querendo ou não, ficam os traumas também, né? Sim. E elas lidaram como com isso no início, com a separação? Na verdade, eu ouvia delas mesmo que elas não entendiam como eu aguentava tudo aquilo. Então, para elas foi muito tudo tranquilo. Então, elas me apoiaram em tudo. E elas mesmas falavam, nossa tia, eu não sei como a senhora dá conta. Eu falei, a gente dá conta, a gente não desiste. Então, para elas poderiam ter visto outras coisas anteriormente, devido aos outros casamentos. Sim, mas a família inteira dele entendeu totalmente o meu lado. Foi ao contrário. Que bom. Não, eu falo que bom, porque já aqui, infelizmente, tem mulheres que não passam por isso. A família fica contra elas que não valem nada e tudo mais. Você, como advogada, sabe disso, né? Porque você trabalha na área da família, não é isso? Sim. Então a gente sabe o que realmente acontece no
no meio, realmente. A gente sabe o que acontece, mas assim, graças a Deus, a minha casa sempre foi aberta e a minha vida sempre foi um livro aberto, transparente. Então, assim, não tinha como as pessoas não verem o que estava acontecendo, né? Então, pra mim foi muito tranquilo essa passagem pra mim, porque eu não tinha mais peso sobre as minhas costas, porque tudo que estava ao meu alcance foi feito na época certa. Sim. Então, E aí, como é que foi lidar com o divórcio, com a cuidado com a sua mãe, porque sua mãe ficou doente um bom tempo? Aí foi uma carga pesada, né? Porque aí a minha mãe me deu, assim, o trabalho normal, né? Que de uma pessoa acamada. E quando eu saí do meu casamento, eu fiz questão de doar todos os meus bens para as minhas filhas, né? As filhas dele. Então, assim, eu precisei recomeçar. Do zero. Né? Então, o que eu fiz de 2014 em diante? Eu mergulhei na minha profissão, que já era o que eu amava. Então, eu trabalhava das 7 às 11 da noite, né? Só que isso para reconstruir, porque aí eu fui começar a reconstruir a minha vida. Isso desencadeia estresse, estafa. Então, assim, eu era uma pessoa que trabalhava muito, só que eu desencadeei problemas de saúde. Ô, Jaque, e eu sei que você tá falando dessa questão, mas me surgiu aqui agora uma Sim. dúvida, e pode ser que alguém tenha essa dúvida também. Como foi a questão do divórcio na sua religião? Porque você estava na religião dele, como foi essa questão? Tipo assim, porque ou você literalmente já saiu também, ou não, como foi? Não, muito pelo contrário, eu escutei do sheik que eu tava divorciada do marido, mas não da mesquita. Eu permaneci na mesquita até 4 anos atrás. Quando o Senhor me encontrou. E nesse tempo todo o projeto de mulheres continuou? Continuou. Eu saí da mesquita exatamente há 4 anos atrás. Literalmente foi algo que o Senhor direcionou pra você gerar um propósito naquelas mulheres, Sim, né, Jaque? Porque na verdade, em nenhum momento quando eu me divorciei, como todos sabiam que eu estava passando, não foi prejudicial, não me desabonou em nada. Porque a gente pensando no natural, quando uma mulher se divorcia, sabe como é que é? É mal vista. Mal vista e tudo Sim, mais. não, mas eu não Por tive isso que surgiu essa problema. pergunta, essa questão. Como você ficou depois disso tudo? Não, como as pessoas sabiam que eu realmente estava passando, então pra mim foi muito tranquilo e eu não fui desamparada por eles de forma alguma. Muito pelo contrário. Que legal. Eu tive todo o amparo da família e da igreja muçulmana. Toda. Que bacana. E aí veio o tratamento da sua mãe, né? Isso. Aí veio o tratamento intensivo da mamãe, pra ela poder sair da cama, né? Só que depois disso a mamãe nunca mais foi a mesma, né? Ela começou com um nível de demência, tudo desencadeado emocionalmente falando com a perda do papai, né? Mas aí ela entrou em AVC, em Parkinson, em demência e não resistiu, mas vamos mais pra frente esse ano, tá? O que aconteceu, só pra você entender, quando eu me divorciei? Eu me meti no trabalho, né? Trabalhava muito, comecei a desencadear doenças emocionais, tá? Sim. Estafa, estresse, síndrome do pânico, depressão, pressão alta. A doença da mulher moderna, viu, mulheres? Doenças da mulher moderna. E a gente não pode ser nem 8 nem 80. Né? A gente tem que ter um equilíbrio. Eu não entendia. Então, Ale, o que aconteceu? Graças a Deus, muito rápido, eu me recuperei financeiramente. Só que não emocionalmente, muito menos na minha saúde. A minha saúde foi por água abaixo, né? Então, para tudo, hoje eu entendo que tem que existir um equilíbrio, né? Sim. Por isso que eu tô falando, mulheres, não tem como ser 880, não pode ter válvula de escape, né? Porque aí você sai de um relacionamento abusivo e vai para outro que você mesmo se enfiou, que é o seu trabalho. Né? Então, vamos lá. Tudo que em excesso, né, não vai Não dá. E aí, eu não sabia que já existia uma pessoa que orava por mim, que era minha amiga de longa data, né? Porque eu sempre comentava, a Lília, né? E eu sempre comentava, nossa, Lília, eu comentava assim, Ale, eu tenho tudo, não me falta nada, mas me falta alguma coisa, eu não sou feliz. Eu falava isso pra ela. Eu tenho tudo, minhas contas estão pagas, não me falta nada, a gente viaja, mas eu não sou feliz. Eu não tenho paz, eu não durmo bem, eu tomo 9 remédios por dia, é remédio pra isso, é remédio pra aquilo. E ela falava, minha irmã, eu vou orar por você. E ela é cristã, né? Eu falei, ora mesmo. Aí uma viagem que a gente foi pro Jalapão, a gente sempre viajou juntas, né? Depois que eu estava divorciada. E eu tive um encontro com o Senhor. Porque eu tava nas dunas do Jalapão e falei, Senhor, Jesus do Jalapão.
Que chique, né, bem? Lá no Jalapão. No Jalapão. Eu sentei, a gente foi para um passeio, né? Lá a gente não pode andar só em 8, Sim. né? Mas eu pedi pro guia se eu podia ficar ali sentada naquela duna o passeio inteiro. Ele falou, você vai ficar sentada na duna? Eu falei, vou, me larga aqui que eu preciso orar. Eu já tava falando de uma forma diferente, sem perceber. E ali eu fiquei, Ale, e ali o tempo passou e eu nem vi. E eu só conversava com o Senhor. Eu falava, Senhor, eu tô aqui, eu acho que é aqui que eu preciso conversar com o Senhor. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que financeiramente não me falta, mas que me falta tudo, eu nem sei o que é, Senhor, que me falta. O Senhor precisa me ajudar. E quando eu falei isso, o céu para mim, né, se abriu. Só que eu achei que todo mundo tivesse visto isso, né? E aí, para mim, foi uma resposta do Senhor, porque abriu um sol muito bonito. Como assim, filha, eu estou te ouvindo, né? E a gente tinha um grupo que a gente, no final do dia, como não tinha sinal, jogava todas as fotos. Só que esse sol só veio para mim, porque a hora que chegou essa foto, ninguém tinha visto o sol. Então, essa foto só eu tenho ela até hoje. Né, que foi a resposta de Deus, porque as pessoas nas dunas esperam o sol para as fotos, e não teve sol naquele dia. Meu Deus, Jaque. Amém? Então, assim, naquele dia eu já tinha negado vários convites para ir à igreja Amor e Vida, e aí naquele dia eu falei, o Senhor me ouviu, Lilian, e quando eu voltar eu vou à igreja. E foi assim que eu fiz. Assim que eu voltei, eu lembro que foi o último domingo de maio de 2021, eu pisei na igreja Amor e Vida. E até lá eu tô. Que até bênção. Agora. E como, além dessa experiência incrível que você teve com Jesus nas dunas, como foi essa vivência com ele nos decorrer dos dias? Ai, Ale, foi bom demais o que Deus fez na minha vida. Porque você falou, você entrou num quadro depressivo, né, chateada com muitas coisas, Sim. sem esperança. Então, como foi exatamente esse encontro, né? O meu coração, ele começou a queimar muito, sabe, Ale, por fazer algo. Eu sempre tive o coração disposto a fazer algo. Eu nunca fui uma pessoa parada. Eu sempre fui uma pessoa de fazer algo. E aí eu queria fazer algo pelo Senhor. Porque desde o dia que eu pisei na igreja, eu já aceitei o Senhor. No primeiro dia, eu já aceitei o Senhor. E aí eu pedi para o Senhor que Ele fizesse tudo novo. Aquela oração que a gente faz, eu pedi para Ele, Senhor, eu quero algo novo para a minha vida. E eu já embarquei. Com 3 meses eu já tinha sido batizada no Espírito, com 6 meses nas águas. Entrei na Unilife, fiz os 2 anos de Unilife e não parei. Sim. Porque assim, Ale, eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Isso desde criança. Né? Então, assim, eu percebo que eu fui feita para ajudar, para servir, para levantar, para hoje falar sobre o Senhor, porque da onde o Senhor me tirou, outras pessoas precisam sair. Então, assim, hoje, como eu me vejo, né, no Senhor, eu me vejo uma filha amada, onde o Senhor confia em mim para algo, né? Então, se você me perguntar assim, Jaque, o que você pensa em fazer para o Senhor? Eu falei para o Senhor, eis-me aqui. O que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. É sobre isso. A gente ter essa consciência, né, Jaque? E se você pudesse voltar no tempo de uns 20 anos atrás, aquela menina, entendeu? Que começou cheia de sonhos, você falaria o que para ela hoje? Você chegou longe. E tem muito mais. Você não desistiu, né? É sobre isso. Tem dias que a gente não quer levantar da cama, Lê. Mas aí a gente lembra que o Senhor renova as nossas forças a cada manhã. É verdade. E a gente não pode parar. É verdade. Conta pra mim, eu vivi um pouco com a sua mãe, inclusive uma pessoa incrível. Sim. Mesmo no período dela de doença, né? Mas ela era um doce de pessoa, Amém. né? E como foi essa trajetória com ela? Eu sei que foi muito sofrido pra você, cansativo. Mas me conta um pouquinho sobre isso. A mamãe sempre foi uma benção, né? Pernambucana, retada, né? Geniosa, mas maravilhosa. Mamãe é minha parceira de vida, né? Mamãe foi piorando com o tempo da mentezinha dela, mas nunca deixou de ser mãe, Alê. E assim, eu sinto muita falta dela, porque mamãe partiu dia 1º
de março de 2025. Mas Deus não desampara os seus filhos. Né? Eu não tinha, vou ser honesta com você, a intenção de construir um novo relacionamento. Não tinha. Por mais que as minhas amigas oravam, minha pastora orava e falava, minha filha, você é jovem, né? Não é bom andar só. Não tinha esse desejo no meu coração. Mas eu nunca me fechei. Então, de tanto que eu ouvia, eu orava ao Senhor assim, Senhor, tem pessoas falando sobre a mesma coisa, isso não é por acaso. Né? Quando o Senhor levanta pessoas, é porque o Senhor está querendo dizer alguma coisa. Verdade. Então eu falava assim, Senhor, se for do seu agrado, eis-me aqui. Eu já disse, bora, né? E aí, o que aconteceu, Ale? Calma, você vai contar, não conta Vou agora. contar. Para, que essa história é legal. Deixa eles Exato. ficarem um pouco curiosos. Vai ver um pouco sobre nossos patrocinadores. Isso. Pra você que tá em busca de saúde e que detesta academia, assim como eu, deixa eu te dar uma dica. O Estúdio Ana Sabina é um estúdio especializado, além da saúde da mulher, na área da musculação. Então, pra você que quer fazer seu treino com tranquilidade e ter um profissional totalmente ali à sua disposição, eu te convido a conhecer o Estúdio Ana Sabino, um estúdio climatizado, pronto e adequado para te receber e preparar o seu melhor treino. Faço votos que vocês conheçam. Voltamos e lembrando também que Deus transforma a dor em destino, e um destino sobrenatural, um destino que realmente faz a gente crescer todos os dias, né? Amém. Conta pra gente essa versão aí da Jaque. Esse babado. Agora vamos para esse babado bom. Bom, e aí eu comecei a pensar, né? Será que de repente não vale a pena não andar mais só? Porque como a mamãe piorou muito, Ale, no último ano, a gente precisou de uma assistência médica mais especializada. Então a mamãe foi para uma clínica, né? E eu me sentia muito só, né? Apesar de estar com ela sempre, praticamente dia sim, dia não, porque nós não conseguimos cuidadoras capazes para ficar dia e noite do jeito que ela precisava. Então a gente precisou colocá-la numa clínica de suporte 24 horas, né? Porque ela deu uma piorada muito boa, né? Mas enfim. E aí eu fiquei muito triste durante um ano naquela casa enorme, sozinha, eu e meus cachorros, né? E aí eu falava, Senhor, eu tô achando que o Senhor tá mudando meu coração, de começar a pensar de não andar mais só. Porque até então eu tinha ela como companhia, né? E aí, Ale, em dezembro de 2024, num culto, uma palavra liberada pela boca do pastor Vitor, ele disse, Jesus ressuscitou em 3 dias. Coisas vão mudar na sua vida 360 graus em 3 dias. Fique pronta que em 3 dias você vai receber tudo que você precisa receber. Pronto, eu recebi aquela palavra, não sabia nem do que era. Falei, é meu, não sei, mas peguei. Uma semana depois, um culto de louvor, de ceia, eu vi no altar uma pessoa que eu não tinha visto na igreja, só tinha visto de relance, não sabia o nome. E aí, no meio do louvor e adoração, eu olhando para aquela figura e o Senhor me revelando coisas da vida dele. Né? Eu estava na segunda fileira da intercessão e eu recebendo tal, e eu não sabia o nome, aí recebi tudo aquilo. Cheguei em casa e falei, tá bom, Senhor, vou orar sobre isso, do que o Senhor me entregou, e dormi. No outro dia o Senhor falou assim, para orar, você precisa saber o nome dele, né? E vai se informar. Porque você não vai só orar, você vai precisar entregar isso para ele que eu te revelei. Falei, amém, Senhor. E fui orar e fui me informar quem era aquela pessoa, porque eu não sabia nome, tinha visto, assim, de relance na igreja, mas era uma pessoa nova na igreja, nunca tinha prestado atenção. E aí, numa quinta-feira, isso foi no domingo, numa quinta-feira eu precisei entregar o que o Senhor mandou. Teimosa, mas fui, não querendo, mas fui. E a hora que eu entreguei o que o Senhor tinha me revelado, os olhos dele se encheram de lágrimas, eu tive que me apresentar, porque eu nem sabia o nome dele, enfim, né? Eu sou a Jaque, o Senhor mandou te entregar isso, foi exatamente assim. E ele falou assim, continue orando, porque é tudo verdade do que você me falou. Eu amém. Aí entreguei, fui pra casa, fiz a minha parte, falei, Senhor, o Senhor tá satisfeito comigo, né? Fiz direitinho e tal. No dia seguinte, meu telefone começou a tocar. Vamos conversar? Já era ele.
Vamos conversar? Você tem um tempo? 3 dias depois, ele me apareceu em casa com uma flor, com um pedido de noivado, namoro e casamento. Eita! Foi 3 dias! O irmãozinho tava... Aí ele falou, eu orei e eu tenho certeza que você também. Olha! Ousado, né? Ousado, irmãozinho! Você não precisa me responder agora, mas eu sei que o meu pedido é namoro, noivado e casamento. Tá aqui, ó. Você me não responde agora, E responde. você? Eu já tive paz na hora, mas fui orar, fui conversar com os meus pastores. Não, na tua cara já. Eu dei risada. Na tua cara, recebendo na porta da tua casa. Na porta da minha casa. Eu nem sabia que o irmão sabia onde eu morava, mas ele conseguiu quase nome, RG, Minha CPF. filha, oxe. E foi assim. E a gente se casou dia 25 de abril desse ano, em 4 meses. Em 4 meses. Foi lindo, eu estive no casamento, muito obrigada pelo convite. Amém. Mas foi lindo o casamento da Jaque, foi lindo ver, e tá sendo lindo ver o que Deus tem Sim. feito, né? Porque o testemunho, ele exala, Sim. né? E coisa boa é a gente andar nessa consciência que o nosso testemunho exala a fé, a perseverança, as renúncias, né? Então, que bom a gente poder compartilhar isso, né? Entre a igreja, não somente entre igreja, mas entre pessoas. Sim. Porque quem olhou a Jaque antes, olha, agora é totalmente diferente. Sim. Eu vou ser bem pessoal, não sei se você vai gostar, mas eu vou falar. Sim. Eu vou ser muito pessoal. Quando eu conheci a Jaque, até o cabelo dela era diferente, gente. É, verdade. Um cabelo extremamente fino, ela usava mega ré, aquela coisa Isso. toda. E aí, esses dias, eu lembro que eu falei pra você, eu falei, É. Jaque, seu cabelo tá incrível. Eu falei, você não tá usando mega ré? Ela, não. Eu falei, então assim, é como se Deus fosse realmente a Tudo alegria, tudo novo, né? E eu sei que você sofreu muito com a perda da sua mãe, Sim. né? Foi algo que realmente marcou você, né? Já tinha a marca do seu pai e tudo Sim. mais. E eu lembro que quando aconteceu, eu falei assim, meu Deus, como será que a Jaque tá? Porque eu creio que é assim, eu tenho essa sensação, eu vou falar aqui pouco, porque assim, quando eu perdi meu pai, Sim. eu já me senti assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tô sem terrível. ninguém. É. Aí, hoje em dia, eu acho que é o único medo que eu tenho na minha vida, atualmente, é esse, perder minha mãe. Sim. Então eu não consigo imaginar, mensurar a dor. Porque é como se você realmente estivesse sozinho no mundo. Sim. Mas como a gente vê você falando, como Deus é misericordioso, né? Sim. Não que ele seja, né? Como que eu posso falar isso? Mas ele veio como respostas mesmo nesse tempo, para que você Sim. não esteja sozinha. Na verdade, Ale, quando eu sempre me sentia só, na verdade eu fui uma criança só. Você vê como o Senhor é especialista em detalhes. Eu fui uma filha única, acostumada a brincar sozinha em casa. Então, assim, a solidão em si, ela sempre fez parte da minha vida de criança. Mas eu nunca realmente me senti só. Sozinha. E todas as vezes, inclusive quando eu estava em casa, que batia aquele vazio, né? Cadê o povo dessa casa? E eu falava, Senhor, eu sei que tu não me deixa só. Aí era o louvor no talo, e era adoração, e era o joelho dobrado. E era um dia que de repente acabava triste, mas que no outro dia o louvor começava no talo de novo. E assim vai. Porque o Senhor nunca me deixou eu me sentir só. E eu percebo um Deus na minha vida de detalhes. Ele foi tão estrategista, porque o nosso pai é inteligente. Ele falou, minha filha, você está pensando que você vai ter descanso? Vai liberar a mamãe, vou te dar um marido para você cuidar. Então, assim, quando ele resolveu recolher a mamãe, ele já tinha 4 meses antes me dado João. Então, quer dizer, ele é um Deus de detalhes. Não que o João veio para suprir, Sim. mas é o cuidado de Deus falando assim, você não vai andar só. Não vai andar só. Amém. Deus é bom. Uau! Fala pra gente, Jaque, se você pudesse... Como que eu posso falar? Para as pessoas que estão assistindo, as mulheres que estão assistindo agora, falar algo para essas mulheres que em algum momento passaram por essa questão do relacionamento, ou da desesperança de achar que não tem mais solução, que não vai mais conseguir conviver com alguém, ou se sente sozinha. O que você falaria para elas? Ah, minhas amadas, não desistam. Eu sei que vai ter dias que vai ser difícil levantar da cama, vai ter dias que vai ser difícil abrir a boca, até mesmo para orar, até para conversar com Deus. Mas não se deixem abater por esse dia, porque esse dia passa. E não se permitam desistir. Errou, começa de novo.
Errou, começa de novo. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Risquem do seu dicionário a palavra desistir. É proibido desistir. Você pode recomeçar, mas desistir jamais. E você não anda só. Independente da sua crença, seja em Deus, no seu Deus, eu espero que seja o meu. Faço votos que seja. Mas você não anda só. Você tem alguém que te guarda e alguém que você pode colocar a sua força. E sabendo que não adianta ficar de braços cruzados, porque você tem que dar um passo de fé para que você saia do lugar. Não é mesmo? Não dá para a gente querer coisas sem dar um passo adiante e esperar cair do céu. Amém? Faça a sua parte, que seja um pouquinho de cada vez, mas não deixe de fazer. É isso, não pode parar. Não pode Nós parar. fomos feitas para produzir. É isso. Amém? Jaque, feliz por você ter Amém. compartilhado sua história com a gente. Eu Amém. já amava a sua história, agora amo mais ainda. Eu lembro quando você me contou a primeira vez, eu falei, mulher, que mulher forte. E eu nunca contei essa história em nenhum lugar. Tá Só pra vendo? você. Só contou pra gente. Só. Às vezes eles pedem depoimento nos presídios, né? Eu ainda não falei, olha, agora todo mundo já sabe. É que a Jaque também faz parte de um projeto social, né? Que faz um grupo de evangelismo que faz dentro dos presídios. Né? Então faz todo esse projeto de contar mesmo ali para aquelas pessoas, né? Por isso que ela está comentando isso, mas eu fico muito honrada que você aceitou falar com a gente. E eu sei, porque sei que a mulher que está nos assistindo ali, até mesmo o homem que está passando por uma situação, vai ouvir, vai entender e vai ser alcançado. E entender que desistir não é opção. Não é. Né? E que a gente tem muitas razões para continuar o tempo todo. Amém, não é verdade? sempre. Obrigada de coração Obrigada, por ter aceitado o amor. nosso convite. Sou muito grata ao Senhor pela sua vida, pela sua jornada. Amém. Muito feliz por você e pelo João. Amém. Né? Nosso amigo já, nosso brother. Sim, ele ama vocês. E é isso. Gente, obrigada. Aqui a gente encerra mais um episódio do Razões. Sigam-nos nas redes sociais, nos acompanhem, curta, comenta, envia para um amigo. E se você que está aí, empresário, que deseja associar sua marca conosco, nos chame no direct, se conecte com a gente, venha fazer parte desse projeto também.